Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso Centro Espírita Viveiro de Luz. Lembramos que a nossa transmissão é feita aos domingos, sempre às 20 horas, através do nosso canal no YouTube e também pela TV Espírita Nosso Lar, também no YouTube. Hoje nós temos como palestrante Michele Ribeiro, da cidade de Tupã, em São Paulo, que falará sobre o tema transição planetária. Antes de convidar a nossa palestrante da noite, vamos à nossa prece inicial. Acalmemos as nossas mentes, os nossos corações, nos conectando com o Pai, nosso Pai de amor, de bondade, de justiça, rogando o amparo da espiritualidade, de Jesus, para que possamos, juntos, ouvirmos com o coração sereno a mensagem que será transmitida nesta noite. Nós te rogamos, Jesus, que nos abrace, que inspire a nossa palestrante da noite, nossa querida Michele, para que ela possa alcançar com o verbo fácil os nossos corações e as nossas mentes. Vibremos em paz, em serenidade, em amor, hoje e sempre. Ser conosco, Deus amado, ser conosco, amado Jesus, e que assim seja. Michele, como eu já disse, é da cidade de Tupã, em São Paulo, professora universitária, diretora da Escola Corina Navelino e fundadora da Fraternidade Espírita Cristã Eurípedes Bassanufo. É com muita alegria que nós te recebemos. Seja muito bem-vinda. Desde já, a nossa imensa gratidão por você ter aceitado o nosso convite com tanta benevolência. Seja muito bem-vinda. O espaço é todo seu. Obrigada, viu, Rosana? Obrigada. Nunca viajamos tão rapidamente, nunca saímos do interior de São Paulo para a Bahia tão rapidamente quanto agora, né? Que bom, obrigada, Rosana. A força da tecnologia nos unindo, né? Graças a Deus. Agradeço muito aos amigos do Centro Espírita, Sevil, Rosana, os companheiros do Movimento Espírita da Bahia, de Brumado, a minha gratidão, que essa terra abençoada seja cada vez mais abençoada. Obrigada a todos, viu, pelo convite. Que o nosso Senhor Jesus possa nos reunir em seu coração amoroso nesse momento e que a paz do Mestre possa envolver as nossas mentes, os nossos corações. Obrigada a todos.
Essa noite nós vamos falar e refletir um pouco sobre a transição planetária, esse grande momento transitório pelo qual passa a humanidade terrena, pelo qual passa o nosso planeta, e que nós precisamos de muita lucidez espiritual para que possamos bem aproveitar esse momento e bem possamos aproveitar cada prova, cada recurso, cada estímulo que recebemos, que é um convite divino a esse processo de renovação. É claro que é um momento muito desafiador. Nós estamos passando momentos muito desafiadores, né? Todos nós, todos os lares, individualmente e coletivamente, passamos por necessidades de mudança. E nos encontramos agora nesse pico transitório, pico da transição planetária. Nós, espíritas, estudando Allan Kardec, estudando a codificação, nós compreendemos a nossa destinação. Fomos todos criados simples, ignorantes, para que, por meio das reencarnações sucessivas, possamos alcançar essa destinação, que é a perfeição, ainda que relativa, porque Deus é o absoluto, mas a perfeição, que é essa comunhão plena da criatura com o Criador, essa expansão das potencialidades divinas que nós trazemos em nós. Quando fomos criados, Deus nos dotou dessas potencialidades divinas, né? Então, esse caminho, que é o caminho da luz, sair dessa condição de simples ignorantes para que possamos galgar por meio das experiências na matéria, por meio das nossas reencarnações como um presente divino, bem aproveitar cada existência, cada momento, e vamos progredindo, vamos ascendendo, né? Cumprindo aquela escala espírita que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Então progredimos, vamos evoluindo. E os nossos planetas, né, os planetas que nos servem de casa, de morada física, também progridem, como nós progredimos, de acordo com a nossa evolução. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse momento que nós estamos. Esse momento que é um momento de extremada importância, da extremada vigilância de todos nós. Porque sabemos que estamos num período de transição. Sabemos que nos encontramos no pico dessa transição planetária. Sabemos que somos espíritos. Sabemos que as leis divinas nos regem com sabedoria para que nós possamos alcançar essa plenitude espiritual. Entretanto, temos tido muita dificuldade de vivenciar toda essa verdade, de vivenciar os ensinamentos consoladores da doutrina espírita, de vivenciar o Evangelho de Jesus. E no momento das provas, das dificuldades, das provações, das expiações, poucos de nós, poucas vezes conseguimos olhar a vida, as circunstâncias, as provas, as dores, como espíritos. Acabamos por olhá-las como corpos físicos, como matéria, enxergando somente o agora, esquecidos da nossa anterioridade, da nossa grande bagagem espiritual que nós trazemos conosco, vibratoriamente, em nossa mente, em nossa memória do espírito, pedindo renovação, modificação. Esquecemos que existe um planejamento reencarnatório para que cada um de nós possa cumprir esse planejamento e evoluir nos pontos escolhidos que estão preparados, prontos para serem transformados. Muitas vezes nos esquecemos que leis soberanamente justas, porque foram criadas por Deus, que é Pai amoroso, misericórdia, soberanamente bom e justo, onipresente, onisciente, e que nos ama, e as suas leis divinas são leis de amor. Muitas vezes nos esquecemos que são essas leis que regem as nossas vidas, que não existe o acaso. Muitas vezes achamos que é o acaso que nos rege, e entramos numa ansiedade imensa, num medo gigantesco, paralisamos a existência,
Muitas vezes nos rebelamos com aquilo que nos chega, com as provas que nós mesmos escolhemos antes da reencarnação, quando estávamos no mundo espiritual, rogando por uma oportunidade divina na reencarnação, para que pudéssemos renovar a nós mesmos, curar dores, modificar estruturas energéticas vibratórias, reparações necessárias. Então, quando mergulhamos na carne, as distrações da matéria nos tomam, nós nos esquecemos que somos espíritos. Até mesmo nós, que somos espíritas. Então, nesse momento em que nós estamos nas grandes comoções da transição planetária, precisamos desenvolver os olhos de ver, de viver como espíritos em busca de uma lucidez cada vez maior, em cada momento da nossa existência. E isso, é claro, é um exercício, né? É exercício. Cada dia um pouco mais. Então, eu trouxe para a nossa reflexão hoje, do livro A Gênese, do nosso codificador Allan Kardec. Ele tem aqui todo um capítulo falando sobre a transição, o capítulo São Chegados os Tempos, capítulo 18. E aqui ele fala dos sinais dos tempos e da geração nova. É claro que nós não temos tempo para refletir profundamente tudo, mas nós vamos ler alguns trechos para que nós possamos refletir, né? Então ele diz aqui logo no início que são chegados os tempos. Essa mensagem que nós vamos ler é do Espírito Aragô. E ele diz, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso em 1960, mais ou menos, né? E nós esperávamos durante muito tempo esses sinais dos tempos, né? Quando Cristo chegou na Terra, o nosso governador espiritual, quando nós estávamos maduros para receber a boa nova, o Cristo chega na Terra e nos diz, os tempos são chegados, os tempos das grandes modificações, porque a partir daquele momento, a luz se fez na Terra. A partir da chegada do governador espiritual, do Cristo de Deus, o nosso irmão maior, que preparou essa casa planetária para nos receber e nos orientar como suas ovelhas até a comunhão plena com o Pai. Esse momento que o Cristo desce à Terra, toma um corpo como o nosso, para nos ensinar sobre as leis divinas, esse momento raiou a luz na Terra. Andávamos em trevas, as trevas da ignorância, mas o Cristo veio e trouxe a luz. E nos ensinou a brilhar a nossa luz. E nos ensinou que deveríamos caminhar e andar enquanto estamos na luz. E nos ensinou que temos potencialidades divinas a serem desenvolvidas. E nos disse que os tempos são chegados de grandes transformações para todos nós, de grande libertação. Uma era nova de regeneração que se inicia agora. Com a era do Espírito, com a chegada do Consolador prometido, esse novo tempo que está raiando, que está clareando na grande noite escura na qual todos nós passamos. Então, nesse momento de raiar de luzes na Terra, em que temos o conhecimento da doutrina espírita, Kardec nos traz a chave para a compreensão do Evangelho, possamos então seguir o Evangelho, vivenciar esse Evangelho de Jesus, preparando os nossos corações, os nossos sentimentos para a regeneração, para a grande regeneração, que aguardávamos muito, né? Então, nós vamos aqui refletir esse texto de Kardec, tá? Ele diz assim, tudo na criação é harmonia, tudo na criação é harmonia. Desarmonia é quando o homem, né, quando nós acabamos por bagunçar a ordem das coisas. Quando nós perdemos aquela conexão com o divino, conosco mesmos, né? Mas na criação divina, tudo é harmonia. Tudo está absolutamente correto.
no seu lugar, no seu devido lugar. Então ele traz para nós que tudo na criação é harmonia e tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso, como nós também estamos. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, melhora fisicamente as condições planetárias para que nós possamos viver de acordo com o nosso progresso. Nós, os espíritos que aqui habitamos, encarnados ou desencarnados, nos depuramos moralmente. Quanto mais nos depurarmos, quanto mais sentimentos nobres construirmos, quanto mais vencermos e transformarmos os nossos sentimentos doentes, enfermiços, em sentimentos nobres, mais esse nosso planeta será mais harmonioso, né? As temperaturas sem tantas oscilações, o planeta sem tantas necessidades de acomodações de placas tectônicas e tudo mais, né? Mais harmonioso. Faz parte de todo um progresso, né? De todo um progresso. E ele diz aqui para nós, de duas maneiras se executa esse duplo progresso, de duas formas. Uma lenta, gradual e insensível, que é paulatina, que é gradativa, que é contínua e que nós quase não conseguimos perceber. E outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional, mais rápido, que assinala mediante impressões bem acentuadas os períodos progressivos da humanidade. Nós conseguimos enxergar que estamos nesse momento, né? É visível, é notório. Até aquele materialista que não consegue compreender muito bem as leis que nos regem, ele sente em si uma certa ansiedade, tem algo se transformando, é tudo muito rápido, as coisas acontecem vertiginosamente rápidas, né? Aceleradas, acentuadas. Então nós estamos passando por períodos de movimentações bruscas, de transformações muito acentuadas. É visível para todos, né? E ele diz assim, esses movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis divinas, né? Como os que verificam na germinação, crescimento, maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça, a uma nação, e de outras vezes de modo geral. Aí ele diz para nós que agora nós estamos numa dessas movimentações e transformações gerais, né? A transformação geral para toda a humanidade, não uma raça, um povo, um continente, mas todo o planeta Terra. Todos os seres que aqui habitam, né? Todos nós. E disso resulta da vontade divina para que nós possamos evoluir. E ele traz para nós que a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Olha como que nós progredimos cientificamente, tecnologicamente, nos últimos 10 anos. Como evoluímos cientificamente nos últimos 100 anos. É muita mudança. Quem esteve aqui, quem reencarnou há 100 anos atrás? Como era a vida há 100 anos atrás? A vida prática, cotidiana, nos nossos lares? Como será que era para que nós pudéssemos fazer o alimento de todos os dias, lavar as roupas, a nossa higiene, o nosso ir e vir, né? A locomoção, a forma de estudar, as escolas?
tudo mudou, né? As indústrias, as fabricações. E olha agora, nós tivemos um salto nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 50 anos, e que cientificamente, tecnologicamente, nós evoluímos de maneira intensa, né? Isso aqui é muito notório, é incontestável, ele traz para nós. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Nós nunca tivemos tanto conforto quanto agora. Olha só, nós estamos aqui em Tupã, interior de São Paulo, e estamos em Brumado, na Bahia, ao mesmo tempo, né? Concomitantemente, usando os poderes da tecnologia, que há 10 anos atrás nem imaginaríamos, né? Que isso seria possível. As conferências espíritas nunca ficaram tão fáceis de serem realizadas. Os estudos, os encontros. E aqui ele traz para nós, né? Quantas vacinas, né? Medicações. Quanto evoluímos, graças à inteligência humana. Só que ele ressalta aqui para nós, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o orgulho e o egoísmo. Esse é o ponto que nós precisamos refletir. Sabemos que estamos, então, nesse período transitório. E Kardec traz na Gênese as orientações sobre esse pico transitório que estamos agora. E que tudo aquilo que entrava o progresso, tudo aquilo que dificulta esse desenvolvimento do senso moral do ser humano é o que está ligado ao materialismo, é o que está ligado ao orgulho, ao egoísmo, como as 2 chagas da humanidade, que os espíritos já trouxeram para nós, né? As causas de infelicidade se encontram aprisionadas aí nessas 2 chagas, orgulho e egoísmo. Então, para que nós possamos alavancar o nosso processo evolutivo, para que nós possamos estarmos mais próximos da felicidade real e bem aproveitarmos esse momento que nós estamos passando, nós precisamos transformar em nós esses 2 pontos mórbidos nas nossas personalidades, que são orgulho e egoísmo. Porque tudo aquilo que superexcite a mente humana a prejudica de evoluir. Isso é tão importante, Existe algo na sua vida, aí no seu cotidiano, no seu dia a dia, que você sente que te superexcite a tua mente? Existem vários, né? Vários estímulos materialistas que fazem isso conosco. Isso nos atravanca o progresso, nos impede de evoluir. E tudo isso precisa ser destruído, e assim será, porque existe a lei de renovação pela lei da destruição, né? Então, as instituições que não servem mais, e existe uma necessidade nossa, humana, como nós escolhemos por nosso próprio livre-arbítrio evoluir pelo caminho da dor do que por aquele caminho do amor, nós precisamos então sentir o mal chegando no seu limite máximo para que a gente deixe de ter prazer no que é ruim, no que é mal. Porque sabe por que nós não evoluímos?
porque nós temos prazer nos pontos mórbidos, nos hábitos perniciosos e nocivos, nos pensamentos que são enfermiços. Existe nisso tudo uma zona de conforto. Por isso que os espíritos dizem, né, para Kardec, quando ele pergunta se nós podemos vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e os espíritos respondem, claro, basta um esforço irrisório da vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, nesse momento em que nos encontramos, é um momento de acender a luz da vigilância. É o momento de vivenciar o máximo das nossas forças o Evangelho de Jesus. Não de querermos a perfeição agora, porque isso não é hora, né? Mas caminhar no aperfeiçoamento moral hoje e sempre, todos os dias, a todos os momentos. Isso nós precisamos fazer. E aí viver com os olhos do Espírito para compreender esses estímulos que chegam até nós. Então, neste momento em que nós estamos, em que há uma movimentação brusca, em que há também uma movimentação geral, em que nós somos convidados a mudar tudo para que possamos desenvolver o senso moral, para que possamos coletivamente construir uma moral mais elevada, em que reine então a caridade, a solidariedade, a fraternidade, e que parece que isso está se tornando um discurso fora de moda, porque quando a gente vai falar sobre isso, tem sempre alguém para dizer, não, mas isso não pode, porque aqui nós estamos num mundo material, materialista, em que cada um recebe de acordo com o que faz aqui na Terra, são aquele discurso apartado das divinas leis, afastado da lei do progresso por meio das encarnações. Nós sabemos que somos espíritos, mas há uma movimentação para que o mundo viva como matéria. E nós precisamos lutar por viver como espíritos. E em tudo que fazemos, nas nossas instituições, nos nossos trabalhos profissionais, na nossa família, quando vamos até a rua, quando vamos adquirir um produto em uma loja, no mercado, quando estamos dentro dos nossos lares, no esforço diurno, né, diuturno, cotidiano de viver como espírito, que é um grande desafio para nós, né? Nós temos aqui, no Evangelho de Jesus, uma passagem que assinala esse período em que nos encontramos, que é o sermão profético. E nesse sermão profético, Jesus ensina para os discípulos que nós passaríamos por esses períodos de grandes transformações, e ele fala e ele nos orienta como nós podemos seguir, como nós podemos viver de forma segura nesse período de transição, porque não é um período fácil. As vibrações do planeta estão densas por conta das mentes, né? Porque tudo que a gente plasma, tudo que a gente pensa é matéria que cria vida, que tem peso, tem luz ou tem uma densidade, tem um perfume ou um odor difícil. Tudo que a gente pensa é vida. E as mentes perturbadas, assustadas, por conta desse movimento renovatório que nós estamos vivendo, aprisionados à matéria, querendo se segurar num mundo que já não serve mais, esse mundo material, né? Porque nós estamos adentrando um processo de renovação. Então, as mentes que não conhecem as leis divinas, que não buscaram espiritualizar a si mesmas, plasmam, e é a grande maioria, né, da humanidade da Terra, plasmam pensamentos de muita dor, de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muito peso, de muito medo. De muito medo. Somos todos convidados agora a lidar com as questões tão naturais quanto a morte do corpo físico, por conta da pandemia que vem nos convidar a refletir sobre a brevidade da vida na Terra. E todos nós sabemos disso quando, né, nascemos, crescemos, desenvolvemos e retornamos para o mundo espiritual.
mas aqui na Terra temos vivido como se fôssemos corpos físicos eternos. Então vem a pandemia nos chacoalhar e nos mostrar que a vida na Terra é breve. Ela tem um objetivo nobre, que nós precisamos viver buscando o bem-estar moral de todos. Porque enquanto buscarmos o bem-estar material de apenas nós, nossa família, aqueles que são como nós, que gostam do que nós gostamos, do nosso bairro, do nosso país, nós não conseguiremos viver felizes na Terra, porque não existe felicidade de um só. Felicidade se constrói conjuntamente, porque nós estamos todos interligados. E então, nesse momento de grande transição, Cristo nos ensina nesse sermão profético, quando ele diz para nós que: vede, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E estareis na iminência de ouvir de guerra, relatos de guerra. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus traz para nós que nesse momento de relatos de guerras, de pestes, de fome, cataclismos e terremotos, né, tsunamis, nesse momento ele fala para nós: olhai, observe esses momentos, né? Mas não vos alarmei, não escandalize, não se atemorize, porque não é o fim das coisas. É simplesmente o começo. É o começo das dores do parto, ele ainda traz para nós, né? As dores do parto dessa era nova de regeneração que está se aproximando. Então ele diz para nós: nesse momento, não vos escandalizeis. Busque a harmonia, a paz. Acione a razão, a fé raciocinada. Nem um fio de cabelo cai sem necessidade, sem que seja a vontade do Pai. E a vontade do Pai é nos fazer mal? A vontade de Deus é nos castigar e nos punir, como acreditávamos antigamente? Nós sabemos que não. A vontade divina é nos ver felizes, plenos, repletos de luz, de leveza, sem limitação, sem as dores das provas e das expiações, num movimento de expansão espiritual já purificados, e tudo acontece no movimento divino para que isso aconteça, para que nós possamos expandir a nossa beleza espiritual, para que nós possamos expandir a nossa luz espiritual. Então nada nos acontece por castigo, mas para que nós possamos nos renovar, nos aprimorar, nos elevarmos. Então, diante de todo esse conhecimento que nós temos, serena, né, o nosso coração. Nós conseguimos viver harmonizados enquanto tantos estão desesperados, com medos, ansiedades imensas, dores, porque estão verificando que os castelos materiais estão ruindo. E aqueles que se colocaram todas as suas forças, tudo o que tem, tudo que é de si, né, nas coisas materiais, percebem que tudo rui e que não é mais possível se agarrar à matéria, nem do corpo físico. Nós temos um propósito divino de estarmos aqui, de aprender a brilhar essa luz. Então, o Cristo nos ensina que nesse momento, por multiplicar a iniquidade, as desigualdades, as discordâncias da própria lei, das instituições legais, administrativas, as movimentações políticas, dos que nos administram cada vez de uma forma mais difícil, né, conduzindo a humanidade de uma forma mais difícil.
Nesse momento, ele traz para nós que, ao multiplicar toda essa iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí a gente vê muitas pessoas que se aprisionaram nessa movimentação muito grande que nós estamos vivendo, e nesse período de pandemia, especialmente, muitos aprisionados em si. Aprisionados nas suas próprias dificuldades, nos seus medos, sem expandir as suas vibrações, o seu pensamento, presos somente nas suas dores, sem conseguir auxiliar o irmão que passa na calçada, pedindo muitas vezes um prato de comida, e que na sua casa sobra. Aqueles que não se engajam nem numa promoção de auxílio alimentar, agasalhos, para nada, porque estão aprisionados em si, ensimesmados nas próprias vibrações. O amor de muitos está se esfriando. A fé de muitos que começava a ser estruturada se encontra fragilizada. A vontade de ajudar, de servir, de estudar, de expandir, de muitos, esfriou. É um movimento todo, espírita todo, de todos os pontos do globo passando por isso. O movimento cristão, né? Passando por isso, em todos os momentos, em todos os pontos. E ele traz assim para nós: mas nesse momento todo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o Cristo olha para nós e diz: nesse momento, persevera, persevera, persevera no bem. E para fazer o bem, a gente não precisa sair de casa e ir até a casa espírita. Muito embora seja uma bênção nós termos o templo espírita, para que nós possamos adentrar, harmonizar as nossas vibrações, a nossa mente, recarregar as nossas vibrações, servir, amparar, doar de nós, aprender. Mas temos visto nessa pandemia que nós não precisamos sair. Nós aprendemos com Cristo que o reino divino é construído dentro de nós, em nossos corações, em nossas estruturas de sentimento. Nós não precisamos sair de casa para adorar ao Pai, porque o templo divino é em nós, em nossos corações. Então, a perseverança, muitas vezes a gente acha que é perseverar lá fora. É perseverar no nosso coração. É perseverar no bem em nós. E o que é o bem? Como nós podemos viver no bem? Dentro do seu lar, como você pode exercitar o bem? Com os seus familiares, com aquele que é difícil, que é diferente, no seu trabalho profissional, com aquele que é totalmente diferente de você, que traz uma vibração bem adversa. Nas ruas, como a gente pode exercer o bem? Com aquele que está ali na rede social, com um pensamento totalmente diferente do seu, com um posicionamento político totalmente diferente do seu, tratando de coisas e falando de coisas que te movimentam as piores energias da sua memória. Como você pode fazer o bem? Então, o bem se expande em nós quando nós amamos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós buscamos ter a paciência, a compreensão, a tolerância, o entendimento, a compaixão. Quando nós aproveitamos esses recursos divinos de educação, muitas vezes por meio dos relacionamentos, dos instrumentos divinos de progresso, que demandam de nós um tanto mais para que nós possamos cultivar as virtudes que ainda não possuímos. Nas oportunidades divinas de reparação, de refazimento, de refazer os elos dos relacionamentos que no passado nós destruímos. São oportunidades divinas. E que fazendo bem, expandindo bem, amando, nós vamos conseguir. Então, o Cristo pede para que nós perseveremos no bem, no amor, na prática do bem, no estender as mãos para quem precisa, sim. Em continuar a estudar, a conhecer a verdade, porque ela nos liberta. Quando esse conhecimento vem de forma reflexiva, nos liberta. Então, perseverar na fé, na estruturação da nossa fé, cada vez mais. Perseverar com bom ânimo, porque tudo que nos acontece é para o melhor, para que nós possamos sublimar a nossa existência.
ter sempre isso em mente e seguir, é o que ele traz para nós. Esse sim será salvo. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então ele diz que nesse momento em que nós estamos vivendo de grandes dificuldades, os que estiverem para a Judéia fujam para os montes. E diz, os que estiverem sobre o terraço não desça para pegar as coisas dentro de casa, e os que estiverem no campo não voltem atrás para pegar a sua veste. Nesse momento, então, de grandes transições que nós passamos, os que estiverem na Judéia são aqueles que estão buscando o Cristo para aprender, para desenvolver a moral, para aprender a amar. Somos todos nós que buscamos, nesse esforço de cada dia, sermos os novos discípulos para aprender com Jesus. Estamos todos na Judéia. Não é a Judéia física, né? É a Judéia espiritual. Ele diz para nós, então nós que estamos nesse esforço de aprender o Evangelho e vivenciá-lo, para que nós nesse momento possamos fugir para os montes. E também não é um monte físico, né? É um monte do nosso padrão mental, a elevação do nosso padrão mental. Porque quando nós estamos com o padrão mental elevado, esse esforço da vontade que nós imprimimos aos nossos pensamentos, que são construtores, que constroem a nossa vida, porque o pensamento tem força construtora. Quando nós elevamos o nosso padrão mental, subimos aos montes e não seremos levados e arrastados pelo turbilhão das mentes invigilantes, das dificuldades, das dores e das lutas que temos visto e vivenciado, porque estaremos elevados. Como o Chico dizia, que quando ele aprendeu a vibrar mentalmente no padrão do Dr. Bezerra, imagina, né, gente? Olha, quando nós aprendermos isso, nós estaremos lá no pico do Everest, né? Ele falava assim, eu sofria muito, mas quando eu aprendi a vibrar uma oitava acima, né, uma notinha acima, na vibração do Dr. Bezerra, eu parei de me perturbar. Então, para nós que nos perturbamos ainda muito, temos a nossa fé vacilante, somos frágeis, estamos em processo de aprendizado e aperfeiçoamento, nós vamos fazer o esforço, né, a academia do espírito, que é o esforço de elevar o nosso padrão moral, até que um dia nós vamos conseguir manter esse padrão moral ali no diapasão do Dr. Bezerra, do Chico, de Eurípides, e aí nós vamos ascender mais de um anjo, Ismael, e vamos ascender mais do nosso Senhor Jesus. Mas esse é o nosso processo, o nosso caminho, né? Isso é exercício. Nós vamos conseguir exercitando, educando o nosso padrão no Evangelho, educando a nossa mente no Evangelho. E o Evangelho precisa ser conhecido, né, como dizia Alcione no livro Renúncia, em todas as suas minudeces, né, em tudo que é, todas as vírgulas, ponto e vírgula, tudo, nos mínimos detalhes, para que nós possamos viver nos mínimos detalhes. O Evangelho precisa ser por nós estudado, conhecido, compreendido, sentido para ser vivido. E esse é o momento. Então, o esforço que fazemos por elevar esse padrão mental é um esforço que várias vezes ao longo do dia nós subimos, mas descemos ladeira abaixo com uma velocidade impressionante, né? Para subir é um trabalho, mas para descer, a gente desce assim, ó, né? Tranquilos, muito rápido, muito fácil. O esforço é subir e nos mantermos o máximo que pudermos. E nesse momento é importante subir e permanecer. Vamos fazer esse esforço, porque o Cristo diz, quem conseguiu subir o monte das ideias do padrão mental elevado no Evangelho, não desça por questões de dissensões, de querer mostrar quem tem razão. Não desça por conta das coisinhas da matéria, dos nossos pontos de vista doentes. Não desça. Permaneça elevado, porque esse momento, para que nós possamos manter
a segurança, passarmos pela transição planetária de forma segura, nós precisamos elevar esse padrão. E para que nós possamos elevar o padrão, nós precisamos acionar várias potências divinas que existem em nós. Várias, né? Como a inteligência, como o pensamento, como a vontade, como sentimento. Então, manter a nossa razão ativa na hora da dor, do desespero, do medo, da ansiedade, refletir no Evangelho, nos ensinamentos morais do Evangelho de Jesus, nos ensinamentos que a doutrina traz para nós, que nós estamos nas mãos seguras de Deus, não estamos ao acaso, não estamos com o barco solto à vela no mar da vida, não, é o Cristo que nos conduz, é Jesus que nos conduz. Lembrar, usar da razão para que nós possamos, então, vencer esses estados de medos, de dificuldades, muitas vezes de desesperança, de desânimo. Acionar a razão, acionar a inteligência do espírito, que estamos aqui para o progresso, compreendendo então que as provas que chegam até nós, as dificuldades, uma ofensa, uma dificuldade, é a oportunidade do perdão para que nós possamos nos perdoar daquilo que causamos para outros em existências passadas e que nos chega nesse momento para que nós possamos libertar as nossas amarras espirituais, perdoando a nós mesmos, para que possamos perdoar o próximo, que na verdade é um instrumento de renovação para nós. Amar aqueles que o Cristo disse, amai os vossos inimigos, os que vos perseguem, caluniam, é um grande exercício para nós, né? Grande exercício. Termos a paciência, acionarmos a vontade. Se nós sabemos que a nossa destinação é divina, queremos chegar à perfeição, queremos nos aperfeiçoar, nos tornarmos luz plena, então nós sabemos o que queremos. Usar esse objetivo nobre de vida em tudo que fizermos. Começar pelos nossos atos mentais. E a vontade é uma potência que imprime ao pensamento esse movimento, essa ascendência, essa sublimação dos nossos atos mentais, para que os nossos atos mentais sejam luminosos, coerentes com o Evangelho de Jesus, e as nossas ações sejam pautadas, então, no bem maior. Isso construirá para nós, se vivermos de forma lúcida, despertando, desenvolvendo essas potencialidades e colocando-as a serviço da nossa renovação e do nosso progresso, em todos os momentos, as lutas e as dores ganharão outro olhar. Nós olharemos, enxergaremos com os olhos do Espírito e não mais com os olhos limitados da matéria. E assim ascenderemos, sublimaremos, viveremos amando, perdoando, repletos de fé, como diz a música do Moacir, né? Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Então nós vamos aprender por meio do amor, que mesmo com lutas, dificuldades e dores, o fardo e o jugo é tão leve, porque nós estaremos vivenciando tudo aquilo que necessitamos para a nossa libertação, para que possamos estarmos assim mais próximos da felicidade real, que é a felicidade de quem se encontra em comunhão, abraçado ao Pai Criador, cheio de luz e de bondade, de amor, porque Deus nos quer felizes. Então que nós tenhamos isso sempre em mente. Deus nos quer muito felizes. Sejamos felizes então pela vivência do Espírito que nós somos. Meus irmãos da Bahia de Brumado, obrigada a todos. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Que Jesus possa nos fortalecer. Uma gratidão imensa, viu? Poder estar aqui com vocês hoje, para que nós possamos refletir o Evangelho de Jesus, para que nós possamos refletir esse momento de transição tão importante, tão ímpar que temos vivido, para que nós possamos bem aproveitar esses recursos e aproveitar
as provas, as lutas, e crescer, né? Crescer com a dor para que possamos nos libertar desse círculo acanhado da matéria para leveza e sublimidade que nós somos todos prometidos. Vós sois luzes, brilha a vossa luz, o Cristo nos disse, né? Então vamos brilhar, por mais que as sombras se façam mais densas, que a noite escura se abate sobre a terra, nós sabemos que a luz já está raiando e que o sol para nós é Jesus. Então sigamos com o Cristo. Obrigada a todos, um grande abraço, viu? Obrigada aos corações queridos aqui, Cleo, obrigada, viu? Obrigada a todos, querida. Você está sem som, viu? A gente não te ouve. Agora sim. Nós aqui estamos assim, radiantes, cheios de gratidão mesmo por você trazer essa mensagem tão linda para nós essa noite. Nós temos muitos comentários aqui, palestra excelente, gratidão, gratidão sempre. Então, todo mundo te agradecendo mesmo. Obrigada, viu? Assim, com alegria imensa, mais uma vez, assim, com o coração em festa, nós te agradecemos por você ter aceitado o nosso convite com tanta disposição, tanta bondade, tanta alegria, e nos trazer essa reflexão tão importante. Que as tuas palavras dessa noite ressoem em nossas consciências e em nosso coração no decorrer de toda a semana. Gratidão mesmo, e que Deus te abençoe, que te ilumine, que Jesus te inspire sempre nesse teu trabalho de divulgação do seu evangelho. Que assim seja, obrigada. Imensamente. Que assim seja, gente. Obrigada a todos, viu? Que Jesus nos envolva, nos inspire, nos envolva, nos ampare sempre. Gratidão a todos. Meus amigos, a todos vocês também a nossa gratidão por vocês estarem esta noite aqui conosco. Que Jesus os abençoe imensamente. Tenham todos uma boa noite, uma semana de imensa paz e de bastante alegria nos corações. Que realmente nós consigamos, como disse Michele, né, o lema de Alcione e renúncia, que nós possamos, né, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho de Cristo, do Cristo, em nossos corações. Tenham todos uma boa noite e não se esqueçam que nós estaremos no próximo domingo, novamente aqui, e o nosso convidado da noite será William Tunis, que nos trará o tema, a reflexão, o caminho da autotransformação. Então, fica o convite e nós esperamos todos vocês. Uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço fraterno.